Nós estamos dando início a mais um encontro fraterno de estudos avançados do Espiritismo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, o sonho de Deolindo Amorim, que consubstanciou um projeto do plano espiritual que nós estamos aqui com muita honra e no esforço sincero para darmos continuidade a essa obra. Por isso, Jesus, dada a sinceridade do nosso esforço para a continuidade do ICEB, nós te agradecemos por tudo que temos recebido aqui e em toda parte, neste momento e em todos os momentos de nossas existências. Agradecemos, Jesus, não só a oportunidade de aqui estarmos, mas a condição em que estamos. Graças te damos, Jesus, rogando-te, recolhas agora as nossas vibrações de amor, solidariedade, para que possas levar até os nossos irmãos que atravessam no momento duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges, cenas, Jesus, eventos que anunciaste a todos nós faz 2 milênios. Graças te damos, Jesus, pelo ICEB, pela proteção que tens oferecido ao nosso Instituto e que agora também fazes descer por sobre nossa casa, a casa de Deolindo Amorim, de Jorge André e de todos os nossos demais mentores, para um estudo com nossa querida irmã, amiga do ICEB, companheira Sônia Dói, que vem nos trazer, ainda uma vez para a nossa alegria, o fruto dos seus estudos profundos e extensos, em benefício, Jesus, não só do nosso esclarecimento, mas também em benefício de seus clientes e de todas as criaturas que possam se beneficiar dessas reflexões, inclusive no plano espiritual. Graças te damos hoje e sempre, fica conosco, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós então estamos recebendo mais uma vez Sônia Dói, que é médica endocrinologista, formada pela USP, a Universidade de São Paulo, é PhD em biologia celular, ou seja, tem doutorado em biologia celular, é residente nos Estados Unidos desde 1986, tem pós-doutorado no National Institute of Health, é professora associada e pesquisadora há 22 anos na Uniformed, já ia dizer tudo junto, Uniformed Services University, revisora clínica no Food and Drug Administration e atualmente aposentada na vida profissional, é presidente nas seguintes organizações: Allan Kardec Spiritist Society of Maryland, United States Spiritist Medical Association, International Spiritist Medical Association. São os nossos conhecidos, as nossas conhecidas associações médico-espíritas dos Estados Unidos e a internacional. É a AME Estados Unidos e a AME Internacional, presididas pela nossa querida Sônia, que vem nos trazer hoje mais uma etapa do seu planejamento sobre a fé e as respostas celulares. Já vimos os mecanismos de interação psíquica, corpo físico, ciência, sistema psiconeuroendoimunológico, espiritismo, espírito, perispírito e corpo físico. Ela hoje vai nos falar sobre estes 2 últimos tópicos. Sônia, muito obrigada outra vez, o ICEB agradece, somos todos ouvidos. Querida Nádia, muito obrigada. Meu bom dia e o meu agradecimento ao ICEB e a todos que estão aí nos acompanhando nesses estudos. Eu agradeço muito o privilégio de ser convidada para apresentar aqui nesta ilustre organização que é o ICEB. Fico muito feliz com isso e agradeço a todos por poder
dividir um pouquinho com vocês as coisas que nós estamos estudando. E como a Nádia também já disse, nós já estamos aí no terceiro episódio, digamos, desse estudo que eu dividi para realmente nós podermos ir mais profundamente, com calma, entendendo todos os passos desse tema que é bastante complexo, que fala da fé e de como o nosso organismo trabalha isso nas respostas do nosso organismo, de cada célula, e em benefício da nossa saúde, né? Porque se nós entendemos isso, nós podemos realmente fazer melhor uso da nossa fé, aprofundar a nossa fé, realmente ter certeza de como isso está trabalhando no nosso organismo. Então, hoje nós vamos falar dos mecanismos de interação psíquica corpo físico, do ponto de vista de ciência e espiritismo. Só uma recapitulação. No primeiro episódio nós falamos sobre a fé, que é uma confiança, uma crença firme, uma confiança, que tem o efeito terapêutico demonstrado lindamente por Jesus, nosso grande terapeuta, né, nas várias curas que fez, e sempre dizendo, é a tua fé que te curou, demonstrando que esta fé não é só a fé religiosa, mas os mecanismos que atuam, que fazem a resposta, são os mesmos do efeito placebo, do efeito nocebo, que nós já conversamos bastante sobre isso, mas os efeitos são o mesmo. Então, na realidade, a fé é uma confiança, é uma crença, uma confiança naquilo que nós estamos utilizando, seja ela a fé divina, ou seja, num determinado tratamento. Falamos também sobre o efeito combinado, em que, quando existe a interação com um curador, um terapeuta, ou um médico, ou enfim, pessoas que possam atuar em benefício da nossa saúde, no efeito cura, também é necessário que não só o cliente, o paciente tenha fé, mas também aquela pessoa que está instituindo o tratamento. Seja ele a pessoa do nosso centro espírita, que está nos aplicando passes, seja um terapeuta holístico, seja um médico, eles precisam também ter a sua fé, a sua confiança no tratamento que estão instituindo, né? Então, isso realmente ajuda, e aí nós tivemos um exemplo muito interessante dessa combinação. E na vez passada, eu trouxe aí essa sentença, essa citação do Dr. Herbert Benson, da Universidade Harvard, no seu livro Timeless Healing, que fala da cura através dos tempos, né? E ele diz: a fé praticada através da oração, da meditação ou os rituais, ela estimula uma energia interna que ativa as células. No caso, ele falava das células cerebrais, 100 bilhões de neurônios, que entre si têm trilhões de interação, então se multiplicam essas interações, produzindo manifestações no corpo. Tudo isso iniciando no cérebro. E ele diz, no decorrer desse livro, que é interessante de ler, ele fala que ele nunca realmente conseguiu medir essa energia interna, ele não conseguiu definir, mas ele sabe que existe, sabia, ele desencarnou já, uma energia interna que ativava tudo isso. E, muito interessante, né? Nós fazemos o paralelo com o que nós aprendemos de André Luiz, que fala que o nosso perispírito serve como um veículo como se fossem células elétricas que formam um campo eletromagnético onde o pensamento vibra em circuito fechado. Ou seja, o que é
esse campo eletromagnético, energia que circula e que carreia, então, a, o efeito da fé, da oração, etc., através do perispírito para o nosso corpo. Então, nós fazemos esse paralelo que é muito interessante. Quando nós vamos para o espiritismo, como diz Kardec, o espiritismo vai explicar aquilo que a ciência não consegue ainda explicar. E nós temos sempre a certeza que nós estamos regidos pela lei do progresso, tudo progride, a ciência vai progredindo. Hoje em dia nós vemos coisas que, e nós vamos falar sobre isso, que são descobertas e que vêm fechar um paralelo com o que o Espiritismo já trouxe através dos mensageiros. E nós falamos também, na vez passada, citamos vários das publicações, dos trabalhos científicos, e até o mês passado tinha mais de 18 mil, já sei que hoje tem um pouquinho mais de 18 mil artigos publicados quando se fala em espiritualidade e saúde, quando se fala em religiosidade e saúde. E esses artigos mostravam, então, que a fé, a espiritualidade ou a religiosidade melhoravam doenças, curavam doenças, melhoravam a resposta ao tratamento, por exemplo, de quimioterapia, enfim, várias coisas que nós falamos aí na vez passada. E nós terminamos aí, citamos, né, que todo esse processo da fé para se manifestar no corpo físico, modificando o nosso sistema de saúde para melhoria ou para cura, se faz através de um sistema que tem um nome muito grande, psiconeuroendoimunologia ou psiconeuroendocrinoimunologia, enfim, é um termo muito grande que, na realidade, une vários sistemas para explicar todo esse processo de interação, de comunicação. E nós vamos hoje estudar um pouquinho mais profundo esse sistema. Então, essa é a nossa parte 3, do ponto de vista de ciência, nós vamos dissecar um pouco esse processo psiconeuroendoimunológico e vamos fazer um paralelo com o espiritismo, falando da interação entre espírito, perispírito e corpo físico. O efeito da fé existe, não há como negar esse efeito. E isso está demonstrado aí através de vários e vários estudos, publicações, como eu já disse. Então, o efeito já é conhecido, já foi medido de várias formas aí por vários estudiosos. O interessante é como é que esse efeito ocorre? Essa é a pergunta que surge. Como é que a fé traz efeitos no nosso corpo físico? E, de novo, nós temos vários estudos que foram surgindo, compondo o panorama destes mecanismos biológicos no corpo físico que são envolvidos nesses processos mente e corpo. Num determinado ponto, os cientistas começam a chamar isso de interação mente-corpo. E nós vamos vendo que aí surgiram terapias, né? Mind-body, ou mente-corpo, e várias coisas nesse sentido. Então, existem vários estudos que foram surgindo aí nesse sentido. E, recentemente, nesses últimos anos, os estudos vêm se aprofundando. Antes falavam da manifestação no nosso corpo físico, no sistema imunológico, na saúde como geral, genérica, falando do ponto de vista da função dos órgãos. Mas hoje em dia, os cientistas estão se aprofundando e procurando saber
como é que isto ocorre no fígado, no rim, enfim, vários órgãos. Como é que as células, então nós vamos um pouquinho mais profundo, como se nós pegássemos agora o nosso microscópio e vamos vendo lá, onde é que isso está atuando realmente, e vamos entrar dentro dos mecanismos celulares, que vai ser o tópico da nossa próxima conversa no mês que vem. Então hoje nós vamos ficar aqui nesses processos mente e corpo. Em 1936, o professor Hans Selye descreve a síndrome do estresse, e ele demonstra, como nós podemos ver aí nessa figura, ele escrevendo uma fotografia de uma aula que ele estava dando, já demonstrando a interação entre o hipotálamo, hipófise, adrenal e timo. Então, hipotálamo, hipófise ou pituitária, que ficam lá no cérebro, a adrenal, que é uma glândula que fica ali acima do rim, e o timo, que fica aqui no pescoço, mas que é um órgão do sistema imunológico. Então, o professor Hans Selye foi um dedicadíssimo estudioso, e já naquela época, 1936, através dos seus estudos com animais no laboratório, já tinha visualizado essa conexão, sendo que a adrenal era ele descreveu, ele estudou muito os hormônios da adrenal, cortisol, etc., e mostrou que a adrenal era um componente fundamental nessa ponte entre o que acontecia lá no hipotálamo, na hipófise e as células do sistema imune. Em 1975, vejam, 40 anos depois, os médicos doutores Robert Adler e Cohen demonstraram que fatores psíquicos podiam influenciar o sistema imune. Então, eles estão vendo as duas pontas aí, dando origem, em 1981, uns 5, 6 anos depois, ao termo que eles mesmos criaram, psiconeuroimunologia. Então, aí eles não incluíram o endo, mas quando nós vamos ler os trabalhos deles, eles estão fazendo essa ponte através, novamente, do hormônio cortisol, que é da glândula adrenal e que faz parte do sistema endócrino. Então, é muito interessante, nós vemos como isso, lá desde 1936, já estava sendo estudado, e demora um tempo para que isso seja solidificado, e os cientistas criam um novo termo, uma nova ciência. Esse nome, psiconeuroendoimunologia ou psiconeuroimunologia, se tornou uma ciência, onde vários estudiosos se concentram para poder decodificar o que acontecia e como acontecia. Então, vamos aí dissecar um pouquinho dessa interação neuroimunológica. Eu começo aqui com essa figura, mostrando um corte do cérebro, transversal do cérebro, e aí nós vemos nessa parte exterior o encéfalo, e aí nas duas setas nós vemos os dois órgãos importantíssimos que fazem parte do cérebro, o hipotálamo e a hipófise. A hipófise já considerada uma glândula, né, mas ligada diretamente ao hipotálamo. Então, aí nós vemos que existe uma conexão direta entre o hipotálamo sendo parte do cérebro, mas que secreta determinados hormônios que vão estimular a hipófise. Existe uma ligação de toda uma circulação sanguínea que leva esses hormônios do hipotálamo para a hipófise, e
a hipófise, então, controlada pelo hipotálamo. E o hipotálamo nós vamos ver daqui a pouco onde ele está e qual a conexão dele com todo o cérebro. Mas, por enquanto, nós vemos aí esta parte que faz parte que é o início da interação, é o neuroendócrino. Só que o sistema endócrino é muito mais complexo. E a glândula hipófise é considerada a glândula mestre do sistema endócrino. E ela coordena, e nós vamos ver nessa outra figurinha, que os nomes estão em inglês, então é a pituitary ou hipófise é a mesma coisa. A glândula hipófise coordena, através dos seus hormônios, várias das nossas glândulas, aí demonstrado tireoide, pâncreas, adrenal, ovário nas mulheres, testículo nos homens, e mais outras coisas que não estão mostradas nessa figura, o hormônio de crescimento, prolactina, etc. Tem vários hormônios, mas o que interessa para nós, aqui nesse sistema neuroendócrino, é, como eu já disse, a glândula adrenal, que produz, entre vários hormônios, um hormônio chamado cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, que é liberado em grande escala quando nós entramos em situação de estresse. Então, este hormônio, cortisol, também tem interação com o sistema imunológico, como lá o Dr. Seeley, em 1936, já tinha demonstrado. Ele atua sobre as células do sistema imune. Então, muita gente não entende muito bem o que é esse sistema imune. Está aí representado nessa figura, o órgão timo, que fica ali perto do pescoço, o baço, a medula dos ossos, medula óssea, e os linfonodos ou gânglios, né? Então, esses são as partes do organismo que fazem parte do sistema imunológico e que produzem várias células. O sistema imunológico é basicamente representado por células que circulam no nosso corpo todo. Nós conhecemos várias delas, e eu não vou ficar aqui falando nomes, mas elas se classificam, por exemplo, em fagócitos, que são as células que combatem os invasores, né? Os vírus, a gente ouviu falar muito nisso, as células que combatem o vírus, as bactérias, os parasitas, até outros tipos de invasores, como o pólen, quando a gente tem alergia, tudo isso, a reação contra estes agressores é feita pelo sistema imunológico, representado por estas células. E ainda tem um outro grupo de células do sistema imune, que são as células B, ou células beta, que produzem anticorpos. Conhecemos muito sobre isso também, falando aí nessa última doença que nós tivemos, que foi a Covid, e todo mundo ficou sabendo de como esse vírus precisava ser atacado, né, através dos anticorpos, e para criar os anticorpos houve as vacinas e tudo isso. Então, os anticorpos, existem anticorpos que são produzidos para a memória, porque no momento que um vírus ou uma bactéria entra no nosso organismo, nós temos aí os fagócitos que vão lá combater a entrada deles. Mas as células beta, elas começam a já produzir anticorpos para a próxima invasão. Então, para o futuro, elas guardam isso na memória, e quando esse invasor, esse agressor, penetra o organismo de novo, os anticorpos estão lá prontos para proteger. Então, fazem parte do nosso sistema imune. Mas essas células combatem também as células cancerosas. E aí nós estamos vendo uma representação, isso na realidade não é uma representação, não, é uma fotografia, uma microfotografia que foi colorida, né, só para demonstrar uma célula cancerosa, e as verdinhas seriam as células do sistema imune atacando esta célula cancerosa. Então, nós temos o nosso sistema imune trabalhando diariamente, a
todo minuto, protegendo o nosso organismo. Por isso nós falamos tanto de manter o nosso sistema imune alerta, de manter o nosso sistema imune saudável, e a fé faz parte disso. A nossa conduta faz parte disso, os nossos hábitos fazem parte disso, para manter o nosso sistema imune alerta e nos proteger não só contra os invasores, mas também da produção de células cancerosas que podem aparecer a qualquer minuto e aparecem constantemente. E o nosso organismo aí o tempo todo trabalhando para nos auxiliar nesse sentido. Então isso é para dar uma visão panorâmica do que seria toda a interligação desse imenso cosmos que é o cérebro, o sistema endócrino, o sistema imune. E numa visão bem simplificada, só para a gente poder seguir à frente. Então, essa figura, de uma maneira bem sintética, representa aí o sistema nervoso, através do cérebro, o sistema endócrino, através da hipófise, a adrenal, que seria, no caso, a mais importante nesse caso, e as células, leucócitos ou outras células do sistema imune. Onde é que está o psico? Não está nessa foto, nessa gravura. Então, vamos à frente tentar entender isso. Os cientistas, quando começaram a determinar essa interação psico-neuro-endoimunológica, conseguiram determinar muito bem todas as localizações dos sistemas, etc. E na área psico, localizaram lá dentro do cérebro o sistema límbico, que tem aí esses vários nomes, eu não vou ficar citando, mas é importante: o tálamo, o hipocampo, a amígdala, a gente vai ver referência a ela nos livros de André Luiz, enfim, esta parte do sistema límbico, de onde surgem hormônios, substâncias que são ativadas no momento que nós temos emoções, sensações, e eles foram estudando isso através de vários estudos combinados entre a anatomia, a fisiologia, né, as funções, entre as sensações e estudos de imagem, o que é que no cérebro aparece quando eu faço um estudo de imagem, o que é que, quais os órgãos lá dentro que são aparentes eles estudam isso através de corantes, etc. Então, em uma foto um pouco mais detalhada, nós vemos aí, desculpa, não é foto, isso são gravuras, a gente vê uma correlação entre o hipotálamo, ali em azulzinho, e a hipófise em uma forma um pouquinho mais detalhada. E nós vemos como é a conexão direta, existe uma conexão direta ali entre o hipotálamo e a hipófise, e é através desta conexão que o hipotálamo, então, passa os hormônios que estimulam a hipófise, que vai estimular todas as outras glândulas. Então, isso é um detalhe, e vejam como o hipotálamo está diretamente ligado com o tálamo, e faz parte, não é nominalmente parte do sistema límbico, mas está diretamente interligado com o sistema límbico. Além de todo esse sistema de hormônios que nós vimos detalhados aí, das glândulas, da hipófise e todas as outras glândulas, em 1985, a doutora Candace Pert, que era, então, uma cientista aqui do National Institutes of Health, do NIH, descobriu os neuropeptídeos e descobriu que essas substâncias tinham receptores no corpo inteiro.
E ela descreveu isso como um sistema, uma rede do sistema psicossomático. Novamente, fazendo conexão entre essas substâncias que ela denominou neuropeptídeos, hoje também conhecidas aí como dividida entre neurotransmissores e neuropeptídeos, e faz, então, nesse sistema, depois que ela estuda profundamente esse sistema, tem essa grande descoberta, ela descobre nela mesma que ela não pretende continuar essa brilhante cientista conhecida só no mundo científico. Ela começa a pensar como é que estes neuropeptídeos fazem ligação com os nossos sentimentos, com tudo as nossas emoções, e isso tem resposta no nosso corpo. Então ela publica um livro chamado Moléculas da Emoção, para descrever tudo isso. Ela tem essa figura que fala dos neurotransmissores que estão ali no hipocampo, amígdala, aquele sistema que eu mostrei há pouco, que faz parte do sistema límbico, ligando com o córtex, que responde às nossas sensações motoras, às nossas ações motoras, o hipotálamo, e aí faz ligação com a hipotálamo, hipófise, todos os outros hormônios, e que vão atuar no sistema imune. Então, ela amplia essa vasta interação, que antes era conhecida pelos hormônios da hipófise e suas glândulas correlacionadas, mas agora ela amplia isso com esses peptídeos, que são como se fossem pequenas moléculas hormonais que vão atuar no corpo inteiro. A caracterização de um hormônio, de uma substância chamada hormônio ou hormonal, ela se caracteriza por ser uma proteína que é liberada em um lugar e vai atuar no outro. Isso caracteriza um hormônio. E essa atuação em outro lugar se faz através de receptores, que eu vou também trazer um pouco mais na nossa próxima conversa. Além de todo esse sistema, que já se complicou agora com os neuropeptídeos, nós temos mais uma representante que vai interagir, que é a glândula pineal, que é muito conhecida de todos nós espíritas. Então eu trouxe aí esta figura novamente, que mostra a posição da glândula pineal, também diretamente ligada ali com o tálamo, sistema límbico, e muito perto do hipotálamo e da hipófise. A pineal, vamos falar um pouquinho dela. Foi citada, foi descrita pela primeira vez lá no comecinho, anos 130 a 210 depois de Cristo. E ela foi estudada por Galeno, e ele que deu esse nome, que através a tradução do grego para pineal, que seria a semelhança a uma pinha, né, das árvores lá do pinheiro. E só que ela é muito pequenininha, é do tamanho de um grão de arroz, 5 a 8 milímetros. E ele, então, foi o primeiro estudioso dessa glândula, mas descreveu do ponto de vista anatômico, e aí tinha algumas, já antes dele, algumas citações de outros filósofos, etc., sobre a mente, etc., mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, Galeno, passaram-se mais de 1000 anos, em 1958 foi descoberta a melatonina, que é o hormônio produzido pela pineal. E aí, a partir desse momento, a pineal fica conhecida como um
um órgão endócrino, cientificamente. Então, até esse ponto, alguns escritores falam da glândula pineal, mas ela não poderia ser chamada glândula antes de se saber que ela produzia alguma coisa, uma substância que funciona como hormônio. Então, só em 1958 foi se descobrir que não só ela produzia uma substância, mas que essa substância funcionava em outros órgãos, e aí, então, a melatonina passa a ser um hormônio e a pineal passa a ser uma glândula. Muito interessante, e nós já vimos isso tantas vezes, né? Os livros espíritas trazem uma informação antes da demonstração científica. Então, nós vemos aí que André Luiz foi um precursor dessa descoberta, porque em 1945, quando Francisco Cândido Xavier escreve esse livro, psicografa o livro com as ideias de André Luiz, no capítulo 2 desse livro, o capítulo tem o nome pineal. E André Luiz fala, e os mentores vão falando, explicando para André Luiz que a glândula pineal é a glândula da vida mental, que segrega energias psíquicas, conservando ascendência em todo o sistema endócrino. Que é essa ascendência? Ela realmente comanda o sistema endócrino de uma certa forma. Então, tudo aquilo que nós vimos, psico, neuro, endoimunologia, o psico vem dessa pineal, porque ela tem predominância sobre o sistema neuroendócrino. Então, os nossos queridos médicos espíritas brasileiros publicaram isso. Num artigo detalham isso, que André Luiz, através desse livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, já traz a informação antes de ela realmente ser divulgada do ponto de vista científico, né? 1945 para 1958. E esse artigo é um marco na nossa história espírita, porque é um artigo publicado internacionalmente, numa revista internacional, como se pode ver aí, dizendo de uma informação que veio antes da informação científica trazida por espíritos. Então, realmente um marco. Vamos ver então um pouquinho aí esses dois relatos. Do ponto de vista ciência, através da pesquisa, já havia essa noção de que pensamentos, sentimentos, emoções se comunicam, expressas através da mente ou do cérebro, se comunicam através do sistema neuroendócrino, estimulando a produção, a liberação de hormônios e neuropeptídeos que interagem com diversos órgãos e tecidos, incluindo o sistema imunológico. É a descrição de todo esse sistema que nós estamos falando até agora. André Luiz, em 1958, no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz: sob o comando da mente, o sistema nervoso integra todos os órgãos, tecidos do corpo físico e suas funções são controladas por hormônios e substâncias produzidas de acordo com os diferentes estados emocionais. Então, ele introduz aí, sob o comando da mente. Mas um neurocirurgião, depois de muitas e muitas e muitas cirurgias no cérebro, ele se pergunta: como é que eu vou localizar a mente num órgão, né, que é o cérebro, de 1.300 gramas, contendo 100 bilhões de neurônios?
Será que quando eu estou fazendo uma cirurgia, eu corto a mente? Onde que está essa mente? E nesse artigo que ele publica em 2011, ele mostra um histórico, que aqui eu vou simplesmente reduzir, falando que Hipócrates já tinha essa ideia de que o cérebro era a sede da mente, a mente estava no cérebro. Da Vinci, esse famoso e maravilhoso gênio da arte, aí nos anos 1500, 1400, 1500, ele era também um estudioso de anatomia. Ele detalha aí nos seus estudos que a mente estaria situada acima do quiasma aórtico no terceiro ventrículo. Em suma, isso é muito pertinho dali de onde está o sistema límbico. Então, vejam como Da Vinci, através dos seus estudos, chega a essa conclusão. E Descartes, um pouquinho antes de Da Vinci, o famoso filósofo Descartes e cientista, ele já vai um pouquinho mais além e fala que a pineal é a sede da alma. E diz ainda algo interessante, ele diz que a pineal a mente é inseparável da alma. Então, se nós pensamos que a pineal é a sede da alma e que a mente é inseparável da alma, nós vemos aí uma conexão muito grande entre a pineal e a alma. Só que tudo isso era filosofando, né? Ele não tinha evidências. E vamos nos perguntar de novo, onde se encontra a mente? Nos estudos científicos, e agora muito em moda, né, as experiências de quase morte, demonstraram que existe uma consciência, que é representada aí como mente, que é independente do corpo, que observa, que guarda memórias, independente do corpo. No entanto, no mundo científico, o conceito da mente ainda é dividido entre dois grandes grupos. Existem cientistas que ainda afirmam que a mente é um produto do cérebro. E aqueles um pouquinho mais abertos já admitem que a mente é extrafísica. Mas isso permanece em discussão dentro da ciência. Não podemos afirmar ainda, mesmo quando nós lemos artigos em que um cientista admite a existência da mente fora do corpo, não podemos dizer a ciência admite isso, porque isso não é ainda algo que está aceito do ponto de vista geral. No Espiritismo, através de Kardec, através dos ensinamentos transmitidos grandemente aí por André Luiz, nós sabemos que os pensamentos, os sentimentos, as emoções são originados na mente, e sabemos que a mente pertence ao espírito, não ao corpo. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz faz um detalhamento do perispírito, em outros livros também, Entre a Terra e o Céu, e fala sobre o corpo mental, aonde a mente se situa. O psicossoma, que intermedia o comando da mente ao corpo físico, e tudo isso faz parte do perispírito. Então, a mente realmente não está no corpo físico, está no perispírito e pertence ao espírito. Indo um pouquinho mais além, nos estudos de André Luiz, nós entendemos a função dos centros de energia, bastante detalhado por ele, que muitos conhecem por chakras, e vamos ver então que o centro coronário, dos 7 centros de energia, o centro coronário é o intermediário entre o espírito e a rede psicossomática do corpo, e tem direta conexão com a glândula pineal. Então, o centro coronário, ele se alinha com a pineal, né,
no corpo físico e faz contato diretamente com o espírito. E o centro coronário é adjacente, é vizinho do do centro cerebral, e através do centro cerebral, ele comanda o sistema endócrino. Então a gente vê novamente ali a pineal fazendo parte deste sistema neuroendócrino, e aqui do ponto de vista de centros de energia no perispírito, a representação do centro energético coronário, ligado à pineal, com o centro energético cerebral ligado à hipófise, sistema hipotálamo e hipófise. Na medicina oriental, o corpo é representado por uma rede energética complexa e os tratamentos são baseados na manipulação do fluxo energético desta rede. A gente vê isso muito sendo usado pela medicina chinesa, pelos acupunturistas. E André Luiz nos fala novamente, vou repetir, né? O perispírito é um veículo de células elétricas, que pode ser definido como um campo eletromagnético, onde o pensamento vibra em circuito fechado. E esta afirmação está no livro Entre a Terra e o Céu. Então, nós vemos um paralelo entre o que a medicina oriental já considera e os esclarecimentos de André Luiz sobre o perispírito. Mas por que mesmo que nós estamos estudando o sistema psiconeuroendoimunológico, os neuropeptídeos, a pineal? O que nós estamos falando aí? Passei quase 1 hora falando sobre isso. Por quê? Vocês lembram desse primeiro slide, ou um dos primeiros que eu mostrei lá no começo? Porque nós estamos falando de fé, né? Nós estamos lá no início falamos, sim, existe o efeito da fé, mas qual é o mecanismo? E o mecanismo é todo esse que nós estamos falando. Então, por isso é que nós estamos falando, detalhando esse sistema, para nós podermos entender como é que a fé vem lá da mente, que através do espiritismo nós entendemos que está no espírito, pertence ao espírito, representada no perispírito, do perispírito passa através da pineal para todo esse sistema hipotálamo, hipofisário, todas as glândulas até o sistema imunológico e, na realidade, todo o nosso corpo, porque nós vemos que o perispírito se comunica com todas as células do nosso corpo. E aí eu trouxe essa figura, por quê? Porque nós já falamos lá no início sobre o efeito placebo e nocebo, lembram? E esta figura vem mostrar como o mecanismo do sistema do efeito placebo funciona. E se nós olharmos, é exatamente o mesmo mecanismo que nós falamos agora, falando sobre a fé. Mas o efeito placebo também é uma questão de fé, é uma questão de confiança. Então, ele passa ali pelas percepções que os cientistas conhecem como psicológicas, que vai lá no sistema límbico, né? A fé que a pessoa tem no efeito, no remédio ou em algum outro tipo de tratamento, vai através do sistema, dos mecanismos neurológicos, ativar os neurotransmissores, ou os neuropeptídeos, aí já detalhado como opioides, os receptores de canabinoides, o sistema dopaminérgico, e através destes neuropeptídeos vai funcionar, vai atingir o sistema endócrino, através do cortisol, da insulina e o sistema imune, condicionando as respostas imunes. Então, o sistema é o mesmo, o modo de comunicação lá da mente com as respectivas respostas em relação à fé ou em relação ao placebo, sendo ele
uma terapia, através de medicamento ou outra forma, no nosso organismo seguem os mesmos mecanismos. Isso é uma coisa bastante interessante, porque nós estamos aí vendo que existe toda uma linha de assimilação do nosso organismo, do que está se passando lá nos nossos pensamentos, na nossa mente. Agora surge uma outra pergunta. Nós já sabemos que, se nós unirmos o espiritismo à ciência, nós já sabemos que estas manifestações emocionais, essas manifestações da fé, da crença, estão na nossa mente. Nós já sabemos que elas se comunicam com todo esse sistema, levando as manifestações ao cérebro, ao sistema endócrino, ao sistema imunológico, a todos os nossos órgãos. Mas existe uma pergunta: como é que as manifestações da mente se transmitem para o cérebro? A ciência, através de medidas aí no sangue, dos hormônios no sangue, através de imagens cerebrais, conseguem detalhar os efeitos da fé, da crença, do efeito placebo. Mas ainda está indefinido na literatura qual é o processo de transmissão da mente para o cérebro. Porque existe um dilema da interação mente-corpo dentro da ciência. Como é que a mente, uma manifestação na dimensão não física, interagem com o cérebro que está na dimensão física? Surge aí um dilema, né? Porque quando está tudo no corpo, nós conseguimos ver aí todo o sistema PNI funcionando. Nós conseguimos detectar cada elemento, mas como nós não conseguimos, dentro da ciência, detalhar a mente como um órgão nesse sistema, fica difícil. Então, se a mente está no cérebro, tem uma forma ali de fazer essa ligação, e só que ninguém conseguiu ainda isolar a mente dentro do cérebro, como nós já dissemos. Se a mente, para os que admitem que a mente está fora do corpo físico, é um sistema extrafísico, como é que ela se comunica? Então, esse dilema é resolvido se nós entendermos que as manifestações da mente estão na forma de energia, e que o corpo físico capta e responde a estímulos energéticos. Então, aí fica um sistema bem mais complexo, para que nós possamos entender como é que algo na estratosfera, fora do corpo, pode se comunicar com o corpo. Mas nós temos vários exemplos de como o corpo físico reage à energia. Nós temos coisas até muito simples. Se nós pensarmos em tratamento de câncer, por exemplo, que é feito através de vários tipos de radiação, a radiação é um tipo de energia, nós não vemos, né? Não é uma coisa sólida que nós pegamos, é energia emitida. Então, a radiação emitida vai agir diretamente no nosso corpo físico. Então, existem exemplos múltiplos de como o nosso organismo físico interage, responde a elementos energéticos. E se nós pensarmos do ponto de vista
espírita é fácil nós entendermos isso. Do ponto de vista científico, também não é muito difícil, porque é já sobejamente sabido que cada célula é uma fábrica energética. Ela tem os seus sua produção energética, ela emite energia, ela absorve energia. Algumas células, por exemplo, as células do sistema nervoso, elas realmente conduzem essa energia através do seu corpo celular. Os axônios são longos, né? E essa energia funciona através de troca de íons que entram e saem e formam uma corrente elétrica. Então, existe energia no nosso corpo físico, existe energia fora do corpo físico, essas energias se interagem. Mas isso vai ser assunto para a nossa próxima conversa, quando nós vamos falar dos mecanismos de interação psíquica a nível celular. E aí nós vamos entrar mais profundamente em todos esses mecanismos. Muito obrigada, eu encerro essa apresentação de hoje, estou aí aberta para eventuais perguntas que eu possa responder. Obrigada, Sônia Dói, pela magnífica, didática, clara exposição sobre um assunto tão complexo, tão especializado e que nos traz um entendimento mais aprofundado e também porque você nos traz ilustrações preciosas exatamente do que você está aplicando ou dizendo, explicando teoricamente. Então, é um belo encontro da teoria com a ilustração prática e com os seus comentários, e isso nos felicita muito no entendimento cada vez mais aprofundado desse campo fascinante que é a psiconeuroendócrino-imunologia, que diz respeito muito de perto a nós espíritas, através dessas conexões que você bem explicou, mas que deixou agora em aberto para o grande finale na próxima exposição, porque vai ser com a resposta do Espiritismo a esses dilemas que a ciência hoje vive, com suas interrogações, e que o Espiritismo já até antecipou, e que nós podemos, então, dar esse fecho a essa sua série muito especial para todos nós. O ICEB está muito agradecido, muito feliz por ter você aqui mais uma vez, e também na próxima etapa dessa sua série, e também em outros anos em que você também virá aqui para a nossa alegria. O ICEB agradece muito a você, Sônia. Eu não anotei aqui, era uma questão de uma conexão que você apresentou ali, mas agora não posso perguntar, porque não lembro, porque ficou assim. Eu acho que era alguma coisa relacionada à adrenal. Como é que a adrenal faz aquela conexão, aquele meio de campo ali? Ok. Ótima pergunta, porque realmente eu não me expandi muito ali para não ficar cansativo. Mas, assim, a adrenal, ela é uma glândula pequenininha que, nos seres humanos, ela, na realidade, é chamada suprarrenal. A adrenal é mais nos animais, onde ela fica do lado do rim. Nos seres humanos, ela fica como um chapeuzinho em cima do rim. E por isso chamada muitas vezes suprarrenal. Mas, enfim, essa glândula, ela é complexa. Ela é formada por duas partes, uma parte externa, chamada córtex, uma parte interna, medula. A parte externa é a que responde diretamente à hipófise.
E essa parte externa produz, entre os hormônios chamados corticotróficos, o cortisol. A parte interna produz a epinefrina, que também é um hormônio de estresse, que também responde a estímulos do cérebro, mas não diretamente através da hipófise. O cortisol, quando nós entramos em situação de estresse, qualquer situação de estresse, seja um acidente, seja porque eu tenho que apresentar alguma coisa amanhã e estou aqui estudando, feito uma louca, enfim, qualquer situação de estresse ativa o nosso sistema hipotalâmico, hipofisário, que estimula a produção de cortisol através da adrenal, e esse cortisol vai estimular e vai fazer uma espécie de adaptação para que todas as nossas células estejam de acordo com as nossas necessidades. No estresse, nós utilizamos muitos recursos energéticos, e o cortisol atua ali para poder, aumenta a nossa glicose, enfim. No entanto, à medida que ele sobe, os hormônios lá do hipotálamo e da hipófise se reduzem, e existe um sistema de modulador. No momento que nós não precisamos, ele aumentou muito, lá diminui, fecha, é como se fechassem as portas, diminui o estímulo, para manter o que nós chamamos cientificamente de homeostase, ou seja, equilíbrio, né? Então, ele aumenta no momento da necessidade, mas aí a glândula fecha lá as torneirinhas, ele para de ser estimulado, até voltar tudo ao normal. Quando nós entramos em estado de estresse crônico, aquele estresse que não termina, a glândula adrenal produz cortisol continuamente, até que ela exaure. Porque ela produz e armazena, ela vai liberando até uma hora que não dá conta mais. Já liberou tudo que estava armazenado e não está conseguindo dar conta da quantidade de hormônio cortisol que nós precisamos. Aí o que acontece? Cai o nível de cortisol no nosso organismo. E é aí que o estresse passa a ser prejudicial. O estresse agudo nos traz benefícios, porque prepara o nosso corpo para qualquer das emergências. Quando ele se torna crônico, ele exaure o nosso sistema. E é aí que nós temos os problemas de saúde. Por quê? De um ponto de vista muito simples, eu acredito que a maioria de nós já passou por essa situação. Você passa por um estresse crônico e começa a pegar gripe, algumas outras doenças, então já está com estresse, acaba ficando doente, com outras partes do organismo afetadas. Por que isso? Porque o cortisol baixou tanto que deixou de estimular o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico fica deficiente, e aí os organismos que invadem o nosso corpo, por exemplo, os vírus da gripe, tomam conta. E aí nós não temos o organismo pronto para a defesa. Então, essa é uma das consequências da deficiência do cortisol no estresse crônico. Outra, eu mostrei ali que o sistema imunológico também dá conta das células cancerosas. Estresse crônico por muito e muito tempo, isso já existem artigos publicados demonstrando que alguns casos de câncer estão ligados com estresse crônico, depressão, etc. Por quê? Porque o nosso sistema imune está lá embaixo e não consegue proteger o nosso organismo desta modificação que seria a célula cancerosa. Então,
cortisol age diretamente. O cortisol é um hormônio, então ele circula no organismo. Ele tem conexões, ele tem receptores nessas células do sistema imune. As células do sistema imune, quando são ativadas pelo cortisol, elas vão produzir também umas outras substâncias que são como se fossem hormônios, porque também têm ligações e receptores, que são as citocinas. E essas citocinas vão agir em outros órgãos, produzindo processos inflamatórios, por exemplo, de reação, etc. Vão ativar o nosso cérebro, a produção de outras substâncias. Então, existe o cortisol tem muitas e muitas e muitas ações. O cortisol tem ação no nosso metabolismo da glicose, metabolismo dos lípides, enfim, é inúmero, são inúmeras as ações do cortisol. Então, é nesse sentido que o cortisol é o elemento-chave do sistema neuroendócrino imunológico. Sônia, eu sempre julguei, evidentemente que não sou da área, evidentissimamente não sou da área, mas eu sempre achei que o cortisol era, assim, do mal. Não? Agora eu vejo que ele tem uma função específica do bem para estimular o sistema imunológico para nos defender. Exatamente. Então ele é um ator que vai lá provocar o sistema imunológico em situação de risco para o corpo, para o ser humano. Agora, sim? Posso só fazer uma parte ali? Segura um pouquinho a sua pergunta. Pelo amor de Deus. Segura a sua pergunta aí. No sistema endócrino, tudo funciona de uma forma... O sistema endócrino é lindo, eu amo. Tudo funciona... Por isso que é a sua especialidade. Por isso. Tudo funciona de uma forma equilibrada. O sistema endócrino é o sistema por excelência do equilíbrio. Todos os hormônios são balanceados para se manter num nível saudável. O que acontece? Quando nós temos excesso de qualquer hormônio, ou deficiência de qualquer hormônio, quando ele sai dessa faixa de equilíbrio, nós temos doença. Então, o cortisol, em excesso, não só em algumas situações onde a gente produz muito cortisol, ou, por exemplo, toma cortisol. O cortisol em excesso tem as suas ações maléficas, ele realmente não é bonzinho, não. Nós temos existem doenças, como a doença de Cushing, por exemplo, que é caracterizada pelo excesso de produção de cortisol, que tem aí manifestações muito ruins no organismo. Do outro ponto de vista, a deficiência de cortisol, uma delas conhecida como doença de Addison, também ela é incompatível com a vida. Se você não tiver cortisol no seu organismo, a pessoa morre, porque o cortisol é importante também para a atuação da epinefrina, para manter a nossa circulação estável, para manter o nosso nível de pressão arterial estável. Então, no momento que a pessoa fica completamente deficiente de cortisol, além de várias repercussões, uma delas, a pressão arterial vai lá para baixo, e se essa pessoa não for tratada, isso é uma emergência. Se ela não for tratada rapidamente, né, receber cortisol rapidamente, a pessoa pode morrer. Então, isso é para dizer que tanto o excesso quanto a deficiência de todo e qualquer hormônio pode ser letal, pode causar danos muito grandes no organismo. Desculpe interromper, agora você tinha uma outra pergunta. Não, era só uma decorrência desse raciocínio que agora eu compreendi muito bem no meu limite, não é? No meu campo. Mas o que me conduz a uma reflexão de natureza filosófica,
Porque do ponto de vista, inclusive é o campo da teologia, mas é o campo da filosofia, a questão da natureza do mal, Santo Agostinho já nos disse que o mal não existe, né? Privatio boni. Isso. Mas que, filosoficamente, nós sabemos que o mal, porque não tem sua existência ontológica, sua existência como ser, ele acaba trazendo na sua intimidade o germe da sua própria destruição. E isso que ocorre, agora que você me explicou, nos explicou a todos, esse mecanismo tão sutil, delicado, mas profundo e muito eficaz da relação do cortisol com o sistema imunológico de um modo geral, me parece que é no plano da chamada realidade objetiva, é uma aplicação desse princípio filosófico de que o mal traz no seu germe a sua própria destruição, quando você fala do cortisol. Sim, mas aí nós vamos falar de hormônios, de neuropeptídeos. Por quê? Quando nós temos o nosso pensamento no mal, em hábitos ruins ou sentimentos negativos, sentimentos de raiva, sentimentos de ódio, sentimentos de vingança, enfim, o que isso está fazendo? Produzindo no nosso cérebro, lá naqueles neuropeptídeos do sistema límbico, produzindo as substâncias relativas a isso. Sim. Alguns sentimentos produzem hormônios bons. Por exemplo, quando você está feliz, etc., produz bastante serotonina, bastante endorfina, e aí vários outros hormônios que nos deixam felizes, leves, etc. Quando nós estamos com pensamentos negativos, nós diminuímos todos esses hormônios e podemos produzir hormônios, neuropeptídeos, que podem nos danificar. E aí, existe também, eu não acredito que isso tenha alguma vez sido medido, né, os níveis de cortisol em situações de raiva, enfim, mas nós sabemos que a pessoa com raiva, com ódio, com sentimentos de vingança, ela está se autoestressando, porque dentro do cérebro ela está produzindo aquela tempestade. E aí nesse caso o cortisol realmente vai aumentar. Mas mais do que o cortisol, todos esses outros neuropeptídeos que são controlados no cérebro vão ser ou aumentados ou reduzidos, e aí as suas ações maléficas no organismo. Então, o que você disse faz muito sentido. Agora, eu sei que você tem um outro compromisso, nós também estamos quase terminando, o que é uma pena, mas estamos quase terminando, mas temos mais, depois no próximo mês. No livro Libertação, do nosso querido mentor André Luiz, pela psicografia A Pena Doce e Suave do nosso querido Chico Xavier, o nosso querido mentor relata a existência ou processos em que os espíritos chegam a um nível, a um plano de, digamos assim, desfiguração, são os ovoides. Você consideraria, como uma especialista aí nos hormônios, que os ovoides são uma consequência da exacerbação e da continuidade de pensamentos estressores ou estressantes, negativos, a ponto de agir sobre o corpo físico a esse ponto? Os ovoides, eles já são uma manifestação, já é uma formação do perispírito. Sim, exatamente. Né? E isso ocorre no plano espiritual, não no plano físico. Então, ele não é uma representação direta do que está
acontecendo no corpo físico. Ele é uma representação do que ocorre no campo mental, que controla, e também aprendemos isso com André Luiz, o corpo mental é que dirige a formação do corpo perispiritual. Então, lá no corpo mental, a ideação, a ideia do espírito que está circulando num mesmo foco, ele não sai daquele pensamento, seja Monoideia. monoideia. Essa monoideia faz com que ele fique tão concentrado em uma coisa só, a mente, né, tá fechada em si mesmo. E aí, o corpo perispiritual dele tem essa formação ovoide, porque ele não consegue sair dali e ter toda uma formação, fazer uma formação do seu perispírito, né? Ele esqueceu toda aquela formação, porque ao desencarnar, ele ainda tem a formação mais ou menos humana, né, do nosso corpo físico. E aí, lá no plano espiritual, vai poder trabalhar isso antes da próxima encarnação, tudo mais. Mas, durante um certo tempo, ele conserva ali aquela figura da última encarnação. Mas, se ele fica nessa monoideia, ele vai como que reabsorvendo tudo, reabsorvendo, ele se esquece de tudo o que aconteceu, e nesse esquecimento do seu próprio corpo físico, ele, nessa monoideia, fica a representação só como se fosse um ovoide, porque ele perdeu as características mentais. Pois é, esse processo é que ocorre depois da desencarnação, porque, evidentemente, enquanto está encarnado, o espírito tem esses processos mentais de negatividade. Então, é óbvio que ele não se torna ovoide no corpo físico, mas ele leva, através dessa minha pergunta, para finalizar, ele leva no seu circuito hormonal, digamos assim, ele leva o germe dessa ovoidização pela exacerbação dos pensamentos de negatividade. E tão logo, não sei se isso seria admissível, tão logo ele desencarna, começa a haver essa espécie de desintegração morfológica que ele leva, ou que todo ser humano leva, na transição após a desencarnação. Isso faz sentido? Faz sentido, nós não temos aí uma declaração que eu conheça, que eu possa dizer, realmente é isso que acontece. Mas faz muito sentido, e eu estou pensando aqui, e também descrito por André Luiz no Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre histólise e histogênese, e lá na histólise, que é a degradação do corpo, não degradação, a reformulação do corpo perispiritual, né, na pessoa que está numa doença crônica e vai definhando aos poucos antes do desencarne, então ele vai havendo uma transformação do corpo perispiritual já no preparo para o futuro corpo físico, futuro corpo espiritual no plano físico, no plano espiritual, Pessoal. né? E na histólise existe como se fosse realmente uma degradação, e na histogênese uma nova formação do futuro, do que seria o corpo perispiritual ao entrar no plano espiritual. Uhum. Então, é possível. Dentro deste panorama de histólise e histogênese, é possível que esta pessoa que fica constantemente trabalhando o mal, ele inconscientemente, isso tudo vai fazendo uma degeneração do seu corpo perispiritual, e na formação só essa monoideia, e é assim que ele poderia se tornar um ovoide. Nós precisamos de, talvez durante o sono, a gente ir lá e perguntar Dirão para André André Luiz. Luiz
Faz sentido isso que nós estamos pensando? Pois é, mas ele vai nos responder, principalmente a você, que vai entender perfeitamente a linguagem dele, como também vai entender, sabe quem? O Fabiano Nunes, que é seu colega médico, é nosso querido companheiro, amigo aqui, expositor do ICEB, ele está nos cumprimentando, a você também, Sônia, claro, bom dia, saudações cordiais para toda a família ICEB, da qual o Fabiano pertence muito diretamente como membro do ICEB, e você também, que agora também já participa diretamente como membro do ICEB, e nós agradecemos não só ao querido Fabiano, mas a todos os que estiveram conosco, foram vários que estiveram conosco no YouTube, lembrando que daqui a alguns diazinhos o nosso técnico Carlos Nascimento vai postar, vai subir o nosso vídeo de hoje com Sônia Dói, falando sobre essas questões profundas. Vamos lá poder acessar no YouTube. Sônia Dói, mais uma vez, o ICEB está muito feliz, orgulhoso de ter você aqui mais uma vez, esperando já a próxima etapa, nossa próxima atração com fé e respostas celulares. Obrigada a você pela sua coerência de estudo, pela sua figura de seriedade como cientista, e nós estamos, portanto, muito agradecidos a você. Muito obrigada mais uma vez. Fabiano, prazer em conhecê-lo mesmo através só do vídeo. Espero que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente. Muito obrigada a todos, um grande prazer estar aqui com vocês, um privilégio. Muito obrigada, Nádia, querida. Você pode ficar só um minutinho que nós vamos agradecer agora juntos ao teu coração, mestre querido, Jesus amado. Ao teu coração, Maria, querida mãe, por legado neotestamentário. Aos nossos anjos da guarda, que sempre estão conosco. Aos nossos amigos espirituais, que nunca nos faltam em teu nome, mestre. Aos mentores do ICEB e de todos os nossos irmãos e instituições aqui representadas. Nós vos agradecemos profundamente por estes delicados e profundos momentos de estudo, seguindo, mestre querido, a máxima que nos trouxe o nosso amado codificador Allan Kardec. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Que a tua paz, Jesus, que o manto de Maria possam agora beneficiar a nossa querida Sônia Dói e por outros tantos motivos, Jesus, possam esses fluidos benéficos agora dirigir-se até as zonas conflagradas do nosso planeta, que tu diriges tão amorosamente, Jesus, para que possamos, por intermédio desta prece singela, oferecer a nossa solidariedade, as nossas vibrações profundas em benefício dos nossos irmãos. Que a tua paz, mestre, o teu manto, Maria, as vossas vibrações, anjos da guarda de todos, amigos espirituais de todos, possam agora atuar em benefício das luzes que haverão de reacender em todos os recantos do planeta. Que assim seja, mestre amado, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.